E aí, pessoal, beleza? Bom, eu encerrei a nossa aula de hoje e me dei conta que eu acabei esquecendo de botar para gravar. Então, eu vou fazer uma apresentação rápida do que a gente falou hoje, tá? Basicamente para a gente ter o registro do que a gente conversou e também para quem não pôde participar, possa assistir sob demanda e entender o que foi conversado hoje e o que se espera até a próxima aula, tá? Então, deixa eu só compartilhar aqui o documento que eu estava mostrando para vocês agora há pouco. Então tá, como vocês já sabem, a ideia dessa disciplina é que, de alguma forma, a gente consiga atingir, no bom sentido da palavra, a comunidade com aquilo que a gente sabe fazer de melhor, que é lidar com tecnologia, né? Então, muitos de vocês trabalham com desenvolvimento de software, muitos trabalham com qualidade de software. Então, a gente sabe que o nosso trabalho ou nossa linha de conhecimento, ela permeia o software. E, considerando isso, a ideia é que a gente possa entregar para a comunidade algo de valor através de um software que a gente desenvolva ao longo da disciplina. Então, para essa etapa inicial para a gente conceituar, o que eu pedi para vocês? Que vocês trouxessem para a gente avaliar uma situação, problema que vocês enxergam na comunidade, naqueles que estão à volta de vocês. A gente até citou a questão das enchentes que afetaram muitos de nós, inclusive acredito que todos da turma, né, ou foram diretamente afetados ou conhecem alguém muito próximo que foi diretamente, severamente afetado pelas enchentes. Então é uma sugestão a gente tentar abordar esse tema das enchentes. Não é obrigatório, claro, vocês podem também optar por outras, uh, outros temas que vocês podem atender com a proposta de vocês. Então, essa disciplina ela envolve o desenvolvimento de um projeto, né? E o bom, comparando com a nossa disciplina de projeto ali, com o TCC, né, do curso, o lado bom é que a gente não tem a parte documental, a gente não precisa desenvolver um artigo que fale sobre o projeto. É desenvolvimento de software puro. E a gente consegue, então, amadurecer e usar conceitos que a gente aprende ao longo do curso, né? Tanto conceitos na parte mais técnica ali, né? Desenvolvimento de software mesmo, conhecimento de linguagem de programação, de interfaces, de design, de prototipação de interfaces, de desenho de banco de dados, e o que mais, de desenvolvimento de aplicativos, de desenvolvimento de aplicações web, a gente consiga colocar tudo isso em prática. A primeira etapa, ela vai ser, a gente pretende permear ela usando design thinking. Então, falando rapidamente, né, a gente tem essas 4 etapas principais aqui do design thinking, né, que são a imersão, onde a gente vai possivelmente conversar com pessoas que estão sendo afetadas pela situação, problema que a gente quer atender, entender como que a gente pode resolver o problema, entender primeiro qual que é o problema e segundo como que a gente pode resolver o problema delas, né? Então com isso pode surgir mais de uma ideia, né? Inclusive. E aí nesse ponto que entra a segunda etapa, que é a etapa de análise. Então, insights vão sair a partir dessa conversa, dessa observação, das entrevistas, da tentativa de imersão no contexto, né, do usuário, e a gente pode se colocar no lugar dele para tentar entender que tipo de problema que a gente tem e como que a gente poderia fazer para resolver ele. E aí depois entra a análise, que é a avaliação desses insights, dessas ideias que nasceram a partir dessa experiência, e com essa análise a gente pode tanto entender as ideias e desenhar melhor as ideias que nasceram, né? Quanto desenhar também uma persona. Então, o que eu estava explicando antes para o pessoal é o que é uma persona, né? É uma figura que representa um grupo de pessoas que tu vai atender, que tu procura atender com a tua solução. Então, pode pensar em perfil mesmo, né? Qual que é a faixa etária? Sei lá, 20 a 30 anos. Sei lá,
faixa salarial, um salário mínimo, pessoas da comunidade, né? Uma faixa baixa de salário, um salário mínimo, sei lá, sei lá, o número de pessoas da família, o que essa pessoa faz durante o dia, qual é o tipo de ocupação que ela tem, como que ela interage com tecnologia, quantas horas por dia ela usa sei lá, ela tem acesso a um celular. Então, tudo isso, com tudo isso, a gente consegue montar um perfil de pessoa para saber se o que a gente está propondo vai, de fato, atender o problema. Né? Não adianta a gente desenvolver uma aplicação, um aplicativo, um software e a gente quer atender, sei lá, pessoas acima de 80 anos, um exemplo aqui, né, bem grotesco. A gente vai, a nossa solução só vai resolver o problema, a gente quer resolver o problema de pessoas, sei lá, numa casa, um residencial geriátrico. Geralmente pessoas de mais idade, né? Como é que um aplicativo vai resolver o problema? As pessoas não têm o costume de usar, né? Então, é importante que a gente mapeie isso também, até para a gente conseguir priorizar também o que eu entrego primeiro. Bom, eu tenho 6 meses para entregar o meu projeto. Eu quero fazer o mundo, mas eu não consigo fazer o mundo. Eu tenho que ver o que eu consigo fazer em 6 meses. Beleza, eu posso fazer A, B, C, D e E. Beleza. A, B, C, D e E não cabem também em 6 meses. O que é mais importante que eu entregue para minha persona? Os itens C, D e E são mais importantes. O A, B e C são desejáveis. O A e B são desejáveis. Beleza. Então eu priorizo C, D e E. E aí depois, se sobrar tempo no final do projeto, se couber tempo, se couber nos 6 meses, eu começo a colocar também o A, o B. Então é importante essa definição da persona também para priorizar a entrega. Tá? Ideação, então, depois que a gente tem depois que a gente tem a situação problema e a gente sabe depois que a gente sabe quem que a gente quer atingir com a nossa solução, né? Aí vem o brainstorming. E aí o brainstorming é muita conversa mesmo, é lançamento de ideias, né? Todo mundo joga ideias na mesa, e aí depois dessa ideação a gente consegue entender se as ideias que a gente que a gente lançou, se as ideias que foram colocadas na mesa, se elas vão de fato parar de pé, né? Se elas são factíveis, se a gente tem material intelectual suficiente para fazer isso, se a gente tem material financeiro suficiente para colocar em prática as ideias, né? A gente tem recursos financeiros, recursos intelectuais, recursos de pessoa, mesmo mão de obra suficiente e tempo suficiente também para fazer isso. Então isso também é analisado na parte de ideação. Depois que a gente já tem todas as ideias, o que a gente faz ainda? Uma prototipagem. Então, beleza. A gente já tem a ideia, já sabe o que a gente quer atingir, vamos prototipar. E tendo um protótipo, a gente consegue, inclusive, testar, né? Beleza, vamos testar. A gente pode levar o protótipo, colocar na mão das pessoas que a gente quer que o problema seja resolvido, e beleza, elas vão dar um feedback para nós. Não estou conseguindo mexer nisso aqui, está muito difícil. Ou sei lá, não faz sentido esse fluxo de tela dessa tela para essa tela aqui. Eu queria, sei lá, cair direto na tela X, né? Então, com tudo isso, e uma coisa que eu mencionei antes também, né? O que é interessante, que a gente basicamente a gente usa engenharia de software para a gente conseguir organizar o nosso projeto, né? Os nossos projetos. E a minha sugestão é que a gente faça o design thinking nas primeiras etapas, mas depois a gente vai gradualmente migrando para o Scrum, porque a gente não vai morrer, o nosso projeto não vai morrer na prototipagem. Depois que a gente prototipar e ver que está bem conceituado, a gente vai colocar em prática, a gente vai desenvolver um software de verdade, tá? Aqui. Então, a gente vai ter, eventualmente, um banco de dados, uma interface web ou um aplicativo, e tudo isso vai demandar uma organização. E para isso que eu penso em a gente utilizar o Scrum. E aí, por que a gente usa todas as ferramentas? Uma ideia que se tem na engenharia de software é que a gente entregue as coisas rápido
para que a gente consiga perceber os nossos erros rápido também. E corrigir, mais do que perceber os erros, corrigir os erros rápido, né? Então, beleza. O exemplo da prototipagem e dos testes, né? Eu prototipei uma tela e na hora que eu testei, o usuário me deu vários feedbacks negativos, né? Beleza, eu entreguei uma coisa, percebi os erros e agora eu vou corrigir. Então, a ideia é a gente aprender a tirar uma ideia, a conseguir tirar uma ideia do papel e colocar ela para rodar de verdade nessa disciplina. Uma outra informação importante, eu vou colocar lá no aula. Deixa eu ver aqui, vou compartilhar essa guia. Aqui eu tinha criado um fórum no módulo da aula de hoje, né, do dia 23, para registrar a escolha do tema, né? Mas já que a gente prorrogou para a próxima aula, então vou fazer o seguinte: não vai ser mais um fórum, vai ser uma tarefa que vai fechar na aula do dia, na próxima aula, do dia 6. Então é importante que vocês levem a sério a escolha do tema, a definição do tema, amadureçam ele e não façam isso sozinho, tá? Eu vou deixar aberta a tarefa e vocês podem lançar ali a ideia e eu vou ajudar vocês a discutir, a verificar se de fato é uma ideia que ela não é nem tão pequena nem tão grande para o espaço de tempo que a gente tem para desenvolver ao longo do semestre. E o que mais que eu ia comentar? E aí, beleza. Lancem a ideia e aí eu vou colocar vou definir aqui um templatezinho, né? Para pelo menos a gente pensar em termos de esforço. Vocês mesmos consigam exercitar se essa ideia, ela não. Vocês consigam ter também essa visão, não só apenas trazer para mim, vocês, a partir desse templatezinho, vocês consigam ter a ideia, se a ideia de vocês, ela cabe e ela não é tão grande, tão pequena e nem tão grande para ser entregue. Beleza? Só tô repassando tudo que a gente conversou na aula de hoje, exatamente porque eu esqueci de fazer a gravação, tá? Mas é isso daí. Tá, pessoal? Vou, em seguida, quando a gravação aparecer para mim aqui, eu já posto também no módulo ali para vocês visualizarem. Beleza? Um abraço.